Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 3. Palestra do Reverendo Minoru Nakahashi, A Arte do Jorei. Nesta aula, A Arte do Jorei, estabeleceremos claramente a diferença fundamental entre a terapêutica médica tradicional e o método revelado por Deus Supremo, Ameishu Sama, cujo ponto inicial é o entendimento do que é a doença. Se vocês compreenderem o tema com exatidão, conseguirão dar explicações àqueles que precisarem. Nos ensinamentos, Meishu Sama esclarece a causa primordial de todas as patologias, a presença de toxinas. Em oposição, a medicina convencional aponta inúmeras origens para as diversas enfermidades, as quais podem chegar a milhares, sendo acrescidas a cada ano de outras tantas com nomes diferentes. Assim, temos, de um lado, Meishu Sama simplificando e, de outro, o tema tratado com complexidade. Lembremos-nos de como eram realizados os tratamentos há 30 ou 40 anos. A pessoa ia a um clínico geral, cuja formação atendia aos diversos problemas de saúde, sem a necessidade de uma especialização, que fazia uma avaliação global do estado do paciente. Atualmente, a visão da medicina enxerga o corpo como algo subdividido, exigindo assim um especialista em cada parte. Porém, o corpo é uma coisa só e todos os seus órgãos são interligados. Dessa forma, vemos a importância de descobrir o Maru Nichon, o cerne do tema, para ser possível entender o ensinamento máximo do mestre a respeito da origem das doenças, que, de acordo com a revelação recebida por ele, são os medicamentos produtores de toxinas no corpo humano, os verdadeiros responsáveis pelas enfermidades. Falando em termos gerais, as pessoas ingerem coisas que não deveriam. Vejamos a explicação de Meishu Sama sobre como tudo começou. Quando Deus criou o homem, fez os alimentos apropriados e específicos para a espécie. Como também existiam substâncias inadequadas à alimentação humana, o Criador deu o instinto e o paladar para o homem poder distinguir o que poderia e o que não deveria comer, sabor amargo ou que provocasse anestesiamento na boca, causando mal-estar após a ingestão. Não deveria ser consumido. Já os alimentos saborosos e promotores de bem-estar seriam os adequados à nutrição. Deste modo, o Criador ensinou por meio do sabor qual era a alimentação apropriada ao ser humano. Com o aumento da população, contudo, a humanidade passou a ingerir tudo o que encontrava e assim surgiu a primeira intoxicação, erroneamente interpretada como uma doença. Por consequência, compreendemos a origem primordial das enfermidades, a ingestão de toxinas. Atualmente encontramos muitas impurezas presentes no organismo, classificadas em 3 tipos de acordo com os ensinamentos de Meishu Sama. Primeiro, toxina hereditária, as herdadas dos nossos ancestrais. Todo ser humano possui esse tipo de impureza. É responsável pelas doenças infantis, como a varíola, o sarampo, a coqueluche e etc. Segunda, toxina medicamentosa, ingerida após o nascimento. Uma parte dessas substâncias é eliminada gradualmente, mas outra fica acumulada. Terceiro, toxina úrica, tem sua origem no mau funcionamento dos rins. Conhecemos então os 3 tipos de toxina: a hereditária, a medicamentosa e a úrica. Indiferentemente de qual seja, elas se acumulam nas diversas partes do organismo, especialmente nas regiões mais utilizadas pela pessoa. Isso acontece porque a região do corpo mais ativa concentra o maior fluxo de sangue, recebendo por isso a maior parte das impurezas. Logo, a própria corrente sanguínea
faz circular as toxinas pelo corpo inteiro. A concentração das impurezas nos órgãos, músculos, tecidos e etc. impede o bom funcionamento deles. A medicina dá um nome diferente na cada enfermidade, mas a causa é a mesma, tendo como única distinção a localidade onde a toxina se concentrou. Em vista disso, o grave problema de saúde enfrentado pela humanidade é resultante da falta de um método que elimine as toxinas do organismo. Todos os tratamentos conhecidos até então apenas solidificam e disfarçam as impurezas no interior do corpo humano. Tomemos um exemplo. O coração pode sofrer vários entupimentos resultantes do acúmulo de toxina, as quais impedem o exercício pleno de sua função. Nessa situação, a medicina tradicional recomendaria a cirurgia para remover ou substituir a parte afetada, pois não existe procedimento que exclua apenas a toxina. Chegamos então ao método contrário a todos os até agora expostos. O Jorei, a força poderosa do espírito do fogo que queima e elimina as toxinas presentes no interior do organismo. Meixo Sama nos explica que isso ocorre pela atuação do espírito do fogo, que apesar de invisível é ilimitada. O órgão é recuperado simplesmente com a eliminação das impurezas, qualquer que seja ele, o pulmão, o fígado, os rins, o coração, o cérebro, etc., sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Assim, a diferença radical entre os dois métodos torna-se evidente. Um dissolve e elimina as impurezas, enquanto o outro as solidifica. Pode-se afirmar ser este último um recurso tapa-buraco que não proporciona a cura verdadeira. Compreender essa explicação de modo pleno é essencial para os Mamerito. Além disso, devem observar que a condensação da toxina produzida por tais estratégias geram rigidez nos ombros, no pescoço ou em outra parte do corpo, percebida como uma bolinha ou nódulo muito endurecido quando pressionados. Essa condição é prejudicial, pois tal solidificação reduz o fluxo de sangue devido à compressão das veias e vasos sanguíneos que irrigam essas áreas, produzindo o enfraquecimento dos órgãos e perda da capacidade de funcionamento. A solução para esse problema se inicia com a febre, e aqui reside uma questão muito interessante: entender a sua função. Meixo Sama explica que a elevação da temperatura corporal dissolve os pontos com toxinas endurecidas, pois enquanto estiverem no estado sólido, não é possível expeli-las naturalmente. Para compreenderem melhor, elucidarei um caso bastante comum. Quando uma pessoa com nódulos enrijecidos na cabeça recebe jorei, o processo de dissolução dessas solidificações se inicia com febre alta, que derrete e acelera sua eliminação. Ao se tornarem líquidas, atravessam o crânio e são eliminadas pelo nariz em forma de catarro ou sangue sujo. Porém, quando as impurezas liquefeitas estão se locomovendo pelo que chamamos toxivia, em direção à saída, provocam grande desconforto com dores e mal-estar devido à toxicidade que apresentam. No entanto, todos temem muito a dor e principalmente a febre. Por essa razão, tomam qualquer remédio para baixar a temperatura corporal e eliminar o desconforto da algia. Porém, isso não representa a cura da pessoa, e sim a paralisação do sintoma da doença. Esse conceito deve ser muito bem compreendido por todos, para que não cogitem a possibilidade de ingerir medicamentos, mesmo na ocorrência de uma febre de 40 graus. Se aguentarem a dor de cabeça, o suor, a coriza e a alta temperatura, verificarão a saída abundante de toxinas, eliminação que conduzirá à cura verdadeira.
Vemos com isso a maravilha do jorei, porque após a purificação, todos se sentem melhores do que antes, com mais vitalidade, clareza na mente e leveza no corpo. Justamente o contrário da condição observada em pacientes que tomam fármacos. Todo esse contexto expõe uma ideia oposta pregada até hoje, por isso a sua compreensão é dificílima. Trata-se de uma diferença de 180 graus. Quando vivenciada, constata-se que é algo realmente maravilhoso e comprova ser desnecessário temer a ação purificadora. Ao contrário, faz surgir o desejo de uma nova oportunidade de limpeza do organismo a fim de obter melhora na saúde. Como disse antes, Meixo Sama explica que as impurezas se acumulam intensamente nas regiões do corpo mais utilizadas, locais que se tornam o foco principal da ação purificadora. Adquirir o perfeito entendimento sobre o princípio do jorei e a importância de se descobrir o ponto focal da doença é a chave para a canalização alcançar resultados mais rápidos e eficazes. Isso tudo é muito interessante, qualquer um é capaz de, por meio de observações em si mesmo, constatar esse processo. Por exemplo, examinem e descubram algum ponto de solidificação em seus corpos. Não importa o tamanho, ao localizá-lo, passem a ministrar auto-jorei e verificarão que tão logo essas impurezas enrijecidas comecem a ser dissolvidas, a temperatura dessa região estará mais alta do que a do restante do corpo, podendo mesmo alcançar os 41 graus. A partir disso, todo o corpo também sofrerá um leve aumento de temperatura, porque devido à circulação, o sangue que passa por essa região se aquece e produz um efeito de febre no organismo como um todo. Esse processo confunde as pessoas quanto à identificação da origem da febre, pois elas não sabem se ela é proveniente da cabeça, das costas, etc. É preciso um pouco de sensibilidade na mão para perceber pelo simples toque o ponto mais aquecido. Essa percepção é desenvolvida com certa prática. Quando a região originária da purificação é localizada, o ato de ministrar auto-jorei diretamente sobre ela faz com que a temperatura baixe rapidamente e o problema seja resolvido com relativa facilidade. Se a pessoa não encontrar esse ponto e permanecer canalizando a luz no corpo inteiro, o processo se prolonga e a temperatura demora mais tempo para baixar. É preciso examinar o corpo com a palma da mão, procurando o local com a temperatura mais elevada. Quando o Meixo Sama fala ministrante mais qualificado, está se referindo ao Mamerito, que já possui essa experiência e encontra rapidamente o núcleo da purificação. Além disso, devido ao constante estudo dos ensinamentos, aprendeu que o corpo é interligado e muitas vezes uma toxina localizada na parte inferior do corpo reflete seus efeitos na cabeça e vice-versa. A terapêutica tradicional acredita estar progredindo muito. No entanto, sua evolução segue na direção da solidificação de toxinas, ao criar drogas mais fortes, que serão as responsáveis pelo aumento da variedade e do agravamento das doenças. Mas o método anunciado por Meixo Sama é bastante simples, só precisa de compreensão correta. A mentalidade humana é muito estreita e possui dificuldade de aceitar o novo, sente mais conforto em se ater ao que está acostumada. Além disso, facilmente se engana com a falsa eficiência dessas substâncias venenosas. Como dizia no início da aula, toda essa ilusão começou há milhares de anos. A fim de interromper os sintomas da purificação, inicialmente o homem tomava chá de ervas, de casca de árvores, minerais e outras substâncias, muitas delas utilizadas até hoje. Os chás produzidos por essas ervas são, em geral, muito amargos. O que ninguém sabe é que os medicamentos elaborados com essas plantas
são muito mais prejudiciais ao corpo humano, porque seu elemento tóxico pode ser de origem vegetal e é assimilado pelo organismo, tornando-se muito mais difícil de ser expelido. A dissolução das toxinas provenientes do campo demora muito mais tempo para ocorrer, mesmo com a canalização de Jorei. De modo diferente, os remédios alopáticos sintéticos são eliminados mais facilmente. Dessa maneira, todo o diferencial que envolve os dois métodos deve ficar muito claro para todos vocês, a fim de não se atemorizarem com a purificação quando ministrarem Jorei. Ao canalizar a luz, o Mamerito deve ter em mente que o ideal é eliminar o máximo de toxinas do organismo e não a paralisação da purificação, pois esse é o pensamento da ciência convencional. O medo surge apenas quando não se tem conhecimento da verdade. Ao conhecê-la, entende-se a lógica da lei da purificação e o receio desaparece. Vocês devem, portanto, aprimorar o conhecimento na prática do Jorei e também do Alto Jorei, a fim de adquirirem a experiência que lhes dará a confiança plena no método divino. Além disso, entender bem o processo de eliminação anulará o medo de dores, mesmo daquelas mais fortes, pois compreenderão que esse padecimento é produzido apenas pela passagem da toxina pelos nervos do corpo. Na verdade, a dor é um bom sinal. Significa que a toxina já foi dissolvida, está se encaminhando para ser eliminada. Ao suportá-la um pouquinho, logo o alívio virá, e esse incômodo não mais perturbará, porque sua origem foi extirpada. Como poderia o Pai do Céu criar um corpo tão propenso a adquirir doenças? Isso é impossível, pois se assim fosse, seria plausível afirmar que houve uma falha na criação. Todos sabem da infalibilidade de Deus, pois na criação divina tudo é perfeito, inclusive o corpo humano. Quando conseguimos compreender a lei da purificação e observarmos o processo de eliminação e restabelecimento da saúde, admiramos, reverenciamos o Pai Criador, sua bondade e magnitude. Não é Ele quem provoca o sofrimento no homem, nós mesmos o fazemos por nossa própria ignorância. Entendendo esse princípio, é possível aplicá-lo a todos os outros problemas. Na parte espiritual funciona da mesma maneira, sendo que a diferença se encontra no tipo de impureza acumulada. Não são toxinas, e sim nuvens espirituais. Eliminando-as, o corpo espiritual fica mais puro, e com isso vai adquirindo mais sabedoria, luminosidade, discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado, o que lhe impedirá de cometer tantos erros. A presença dessas impurezas espirituais é a responsável pela falta de visão que torna o homem infeliz e o faz agir incorretamente com os outros e com a sociedade. Além disso, transforma-o num ser facilmente enganado por terceiros, porque sua sabedoria e intuição estão toldadas pelas escuras nuvens espirituais. Dessa forma, é preciso compreender a necessidade da purificação no sentido anímico, que transcorre da mesma maneira que a limpeza do corpo físico. Na face material são as bactérias e micróbios, os responsáveis por se alimentar dos elementos impuros presentes no organismo, enquanto na espiritual são as entidades negativas que fazem esse serviço. Conforme vimos, as enfermidades não são causadas pelas bactérias, ao contrário, a condição favorecedora à entrada de micro-organismos no corpo humano é a presença de alimentos para esses seres. E quanto mais pútrida é a toxina, mais se comprazem em comê-las. Se eliminarmos seu alimento, isto é, as substâncias tóxicas, esses germes morrem de fome. De modo semelhante, no caso de influência espiritual, a entidade negativa consegue provocar sofrimento em alguém por encontrar em sua alma máculas oriundas de raiva, mágoa, ressentimento, ciúmes, pessimismo, alimentos propícios para o fortalecimento do mal. Sendo assim,
Eis o único jeito de evitar doenças de ordem física e espiritual. Tornar o mais puro possível nossos corpos e almas. Compreendendo esse fato, todos conseguirão aceitar o benefício da eliminação de pus, de sangue contaminado, coriza, sem se atemorizarem ou se preocuparem. E sua nobreza espiritual até hoje serve de modelo para jovens, e pelo contrário, sentirão agradecimento e alegria. Muitas pessoas, de maneira inconsciente, têm forte apego até mesmo às suas toxinas, mas o conceito da eliminação de impurezas é a base do ensinamento de Meixo Sama, e o seu entendimento, somado à experiência de passarem pela purificação uma ou mais vezes, os fará sentir convicção e tranquilidade para tolerarem os padecimentos de eliminar as toxinas solidificadas. No sentido espiritual, a purificação consiste em suportar os infortúnios, e um bom exemplo é não se afetar quando alguém fala mal de nós. Devemos sim agradecer, pois estão se alimentando de nossas impurezas. Inconscientemente, a pessoa está nos fazendo um grande favor, queimando nossas máculas, o que propicia uma melhora geral em nossas vidas. Magoar-se com a situação apenas aumenta o volume de nuvens espirituais. Porém, não há necessidade de nos preocuparmos se estivermos agindo corretamente perante Deus, esforçando-nos para eliminar as máculas de nosso espírito e empenhando-nos no aprimoramento de nossa fé. O Pai do Céu conhece tudo que vai em nossa alma. Por conseguinte, a partir da plena compreensão da verdade revelada por Meixo Sama, nossa maneira de pensar se modifica e percebemos que só existem duas alternativas. Uma que diminui as impurezas e outra que as aumenta. Qual escolheremos? Uma das histórias mais exemplares sobre aprimoramento da alma é um episódio ocorrido com um monge zen budista chamado Hakuin. Ele ficou tão famoso que atualmente, na Alemanha, sua obra, constituída basicamente de ensinamentos e pinturas, ganhou grande destaque. Como dizia, o caso mais notável aconteceu quando ele já era um grande mestre e muito respeitado como um iluminado. Na cidade em que morava e pregava, a filha solteira de um rico empresário ficou grávida e seu pai ficou muito bravo. Insistiu em saber quem era o pai da criança e a moça, muito assustada, confessou que era o monge Hakuin. O irascível pai imediatamente se dirigiu ao mosteiro, onde acusou e ofendeu Hakuin. A cidade inteira também o desprezou e o expulsou do mosteiro. Apesar de tudo isso, a atitude do nobre monge foi dizer calmamente: é mesmo? Não disse que sim, nem que não, nem se justificou. Incrível, não é? Essa é uma grandeza impressionante. Normalmente, qualquer um se explicaria e recusaria tal ofensa, mas ele simplesmente se mudou para outra cidade. Passados alguns anos, a filha não aguentou mais sustentar essa falsidade e confessou ao pai que havia mentido sobre a paternidade de seu filho. Todos sentiram um grande arrependimento, foram se desculpar e pedir ao monge seu retorno, ao que ele novamente disse: é mesmo? E com o coração leve de sempre, retornou à cidade sem constrangimento ou revolta. A verdade sempre se revela, cedo ou tarde ela aparece. Após esse episódio, ele se tornou ainda mais respeitado e sua nobreza espiritual até hoje serve de modelo para jovens iniciantes do budismo. Não é fácil se calar, mas nessa atitude vemos a imensa diferença entre os homens comuns e os grandes mestres, que possuem o coração mais puro e a certeza de já estarem com Deus. Podemos então perceber qual é o comportamento que devemos almejar como o correto. É preciso um pouco de experiência para não nos atemorizarmos com as purificações que cada ser humano é diferente do outro.
O tamanho e a forma dos órgãos diferem de pessoa para pode ser igual para todos. Desse modo, cabe a cada um de nós conhecer o funcionamento do nosso organismo, pois somos nós que vivemos com esse corpo 24 horas por dia. Um médico só tem conhecimento daquilo que lhe contamos durante a consulta. Ele não sabe o que comemos, o que nos faz bem ou mal, e não conhece nada mais aprofundado de nosso ser. Dessa maneira, como Meixo Sama diz, cada um deve se tornar seu próprio médico e se especializar na arte do Jorei. Não há outro meio para adquirir a saúde perfeita, a não ser a luz divina que elimina as impurezas. Ainda sobre a luz do Jorei, mistério. Os alquimistas acreditavam que se descobrissem a porcentagem perfeita na mistura de fogo, água e terra e ar, conseguiriam produzir ouro. Creio que eles perceberam que esses 4 elementos são a essência da força fundamental criadora deste mundo. Eu vejo nisso uma interessante similaridade com o Jorei, principalmente pelo fato de que Meixo Sama explica que a luz divina não é apenas a manifestação do espírito do fogo. Ele diz que a mistura dos 3 elementos, o espírito do fogo, acrescido do espírito da água, ao penetrarem no corpo do Mameitô, se unem ao espírito da terra e formam a luz divina, que é irradiada pela essa energia sublime, sai pela palma da mão. Ela não é apenas o espírito do fogo, nem o da água, nem o da terra. É um outro tipo de energia mais completa e perfeita, resultado da alquimia espiritual, capaz de queimar e eliminar as impurezas dos corpos físico e espiritual do ser humano. Acredito que nessa mistura, o 4º elemento seja o Ki, a energia espiritual do homem, que equivale ao sopro de Deus. Dessa forma, quando ministrar no Jorei, estamos canalizando a luz divina, mas também participamos com o nosso Ki. Essa é a razão de uma doença, de uma animação falsa ou superficial. Ela deve partir do coração, do interior da alma. Assim, conclui-se que, se o ministrante tiver confiança e segurança no que está fazendo, isso influencia o ânimo da pessoa que está purificando. Do contrário, porém, se alguém estiver canalizando a luz em uma pessoa com dor de cabeça e ficar apreensivo, a recuperação se torna mais demorada, porque esse medo interfere no Ki. Para eliminarmos completamente nossos receios, devemos ter essa força, o que para alguns pode ser considerado como fanatismo, mas não, é uma certeza que vem pela experiência e pela constância da fé. Portanto, espero que todos possamos respeitar nossa própria vida, aprendendo a ministrar corretamente a luz divina e aperfeiçoando cada vez mais o conhecimento dos ensinamentos de Meixo Sama. Cansei. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos.